Olá, nessa videoaula iremos tratar dos comandos limits e units. Comecemos com a pergunta: qual que é a unidade de medida a ser trabalhada no AutoCAD? A resposta é muito simples: não há unidade de medida, é a dimensional. O desenhista, ao começar a fazer o desenho, é que vai definir qual que vai ser a unidade a ser trabalhada. Por exemplo, nós temos aqui uma planta, um corte, né, de um quarto e aqui um parafuso. Um arquiteto, um engenheiro civil que pega a planta, um corte desse quarto, ele vai olhar aqui que as medidas aqui, por exemplo, aqui tem 85. Tá, 85 o quê? 85 unidades, mas que unidade? Quando ele estiver trabalhando no AutoCAD, ele vai definir que a unidade por isso aqui é a que ele está trabalhando. Nesse caso, seria metros, né? Não faz sentido eu trabalhar com milímetros, né? Falar que isso aqui é 85 milímetros, né? Porque é um quarto, né? Tem que ser uma grandeza maior. Não poderia ser milímetro. Mesma coisa acontece aqui por parafuso. Tem um parafuso. Aí vem um engenheiro mecânico que ele vai analisar. A medida B aqui é igual a 6. 6 quanto? 6 unidades. Mas que unidade? Então, como eu expliquei, é adimensional, né? B é igual a 6 milímetros, né? Não faz sentido eu falar, por exemplo, que é 6 quilômetros, né? Vou desenhar um parafuso de 6 quilômetros. Não faz sentido nenhum. Então, essa é a ideia da escala da unidade adimensional. Em relação à escala, eu vou pedir que você não se preocupe com isso agora. Por quê? Porque no Model Space, ou seja, na área que você está desenhando, a escala que você deve considerar é 1 para 1. Como assim? Olha, se aqui no desenho nós temos uma medida de 585 de largura, eu vou desenhar uma linha de 585 aqui também. 585 aqui vale a mesma coisa do que está lá no desenho. Então a escala é de 1 para 1. Não tem. Você vai reproduzir aqui no modelo, o que está lá no mundo real. Depois é que você vai configurar as escalas para impressão. Mas por enquanto, só considere escala 1 para 1. Comando units. Você pode acionar o comando units aqui pelo teclado. Vai abrir essa janela. Ou pelo menu formatar. Aqui você pode definir o formato, né, o tipo da unidade. Se vai ser decimal, engenharia, fracionária, precisão de ângulo e das unidades, a escala de inserção, ou seja, a escala, qual que vai ser a unidade dos objetos que estão sendo importados para o desenho atual. Se eu tenho um outro desenho, por exemplo, um bloco, e quero importar esse bloco para esse desenho, eu vou definir aqui qual que vai ser a unidade que vai estar sendo tratada esse desenho. Então, o AutoCAD, ele também tem um ângulo no sentido anti-horário. Então, ele vai andar no sentido anti-horário, né, a partir do zero tradicional que a gente já conhece. Só que você também pode definir que o sentido vai ser o horário, né? E clicando aqui em direção, você define onde que vai começar, onde que vai ser o ângulo base, né?
Geralmente a gente tem aqui um ponto zero, mas pode ser que você queira outro ângulo base. Então é para isso que você usa o comando units. Já o comando limits, você aciona aqui, ele vai solicitar para o usuário 2 pontos, né? Por que 2 pontos? Porque a tela do AutoCAD ela é retangular. E o que seria os limites, né? Fala limite. É você definir a área que você vai desenhar, né? A área do desenho, a área apropriada para o desenho. Então vou analisar aqui a diagonal, considerando lá os conceitos de geometrias descritivas. Imagina que aqui é o ponto 00. É o primeiro ponto que você vai fornecer lá. Depois aí vai pedir o segundo ponto, que é o ponto superior direito, né? Que é as coordenadas desse ponto aqui, que vai ser, seria o que? X está andando para a esquerda, né? 800 positivo, 600 positivo para cima. Ou seja, é um par ordenado 800 por 600, que seria a coordenada, né? Seriam as coordenadas desse ponto aqui. E aí eu defino uma reta, né? 2 pontos definem uma reta, é a diagonal do retângulo. E aí, pronto, está definindo o limite, a área que eu vou poder trabalhar, né? Seria a dentro aqui. É isso que deve ser feito lá no AutoCAD. Agora vamos ver a diferença por que definir os limites. Por padrão, né? A largura da tela do template, quando você abre o AutoCAD, ele abre um template ACAD, a largura padrão é de 420 e a altura é de 297. Agora suponha que eu queira fazer um retângulo de 20 por 30. Se eu for pegar aqui um retângulo de 20 por 30, eu vou definir aqui canto, ele está pedindo aqui um canto superior, primeiro canto, né? Vou clicar qualquer canto aqui e vou digitar as coordenadas do canto superior esquerdo, direito, né? Que seria 20 por 30. Olha só, eu tenho o retângulo, ele ficou muito pequeno. Por quê? Porque a área, né? A área, os limites que foram definidos para esse template, ele é muito maior do que o que eu preciso para desenhar. Então não faz sentido eu ter essa área toda para desenhar um objeto pequeno, né? Por isso que é importante você configurar os limites do desenho. Então, no caso aqui, pro limite para o retângulo de 20 por 30, seria interessante você colocar um valor maior, né? Não faz sentido também você colocar um limite em cima, né, de 20 por 30, senão não vai sobrar espaço para você fazer, colocar cota, inserir textos, informações no desenho. Então, uma área, um valor bom aí, no caso 20 por 30, seria você definir o limite de 40 por 60, né, que ia ficar um espaço legal aí para você desenhar. Vou pegar aqui, né, o comando limites, né? Também você pode acionar pelo menu formatar limites do desenho ou acionar o comando limits underline limits. Aí ele já pede aí definir o canto inferior esquerdo. Então vou colocar uma coordenada absoluta aqui 0,0, pressionar Enter. Agora ele pede o canto superior direito, né? Estou definindo a diagonal, é um retângulo, né? É como se fosse um retângulo, é a diagonal de um retângulo que você define o limite da área. Então, para aquele desenho de 20 por 30, a gente vai colocar aqui um limite de 40,60, Enter. Pronto, o limite foi definido, novo limite de 40 por 60. Se a gente for olhar aqui no menu de ferramentas, vim aqui em consulta, status, tá aqui, ó. Você vem aqui
limites do espaço 40x y60. Agora vou dar um zoom total, né, para redefinir aqui a vista. E vou reproduzir novamente aquele retângulo de 20 por 30. Então, o primeiro ponto aqui, vou colocar um valor aqui de 0 por 0. E o canto superior esquerdo eu vou colocar de 20 por 30. Aí, agora meu desenho não ficou super pequeno e, além do mais, eu tenho espaço para poder trabalhar, para fazer outras coisas, inserir informações de texto, cota, essas outras informações. Por isso que é importante você definir o limite do desenho, para não precisar de ficar usando os recursos de zoom, redefinição de vista, gastando os recursos do sistema. E também, se fosse um projeto num projeto mais complexo, isso daria mais trabalho. É interessante você configurar o limite do desenho antes de começar a fazer qualquer coisa, para não enfrentar esse tipo de problema. Então, basicamente é isso, e até a próxima aula.